Rinoceronte, o último titã da savana africana. O rinoceronte, um dos maiores e mais imponentes animais da savana africana, carrega consigo um legado de força e resistência que o torna uma das criaturas mais emblemáticas da natureza. No entanto, apesar de sua grandeza, sua existência está ameaçada por fatores que vão desde o comércio ilegal de chifres à destruição de seu habitat natural. Este gigante, que por muito tempo dominou as paisagens africanas, enfrenta uma luta silenciosa contra a extinção. Neste documentário, vamos explorar a importância do rinoceronte para o ecossistema da savana e os desafios que ele enfrenta para continuar a sua jornada como o último titã da savana africana. O legado do rinoceronte. O rinoceronte é uma das criaturas mais antigas da savana africana. Sua história é marcada por milhões de anos de adaptação e sobrevivência, tornando-o um dos últimos vestígios de um tempo distante. Com sua imensa estrutura e cascos duros, ele se tornou um símbolo de resistência. Além de ser uma das maiores espécies terrestres, o rinoceronte tem um papel fundamental na savana. Sua alimentação e movimentação ajudam a moldar o ambiente e manter o equilíbrio ecológico. Ao consumir grandes quantidades de vegetação, os rinocerontes evitam que plantas invasoras dominem a paisagem, o que permite que outras espécies prosperem, mas a sua importância vai além do aspecto ecológico. Os rinocerontes têm um valor cultural significativo para muitas comunidades africanas, que os veem como símbolos de força e perseverança. Sua presença na savana é um elo com o passado, um testemunho da resiliência da natureza. A vida do rinoceronte na savana. Viver na savana africana não é tarefa fácil para um rinoceronte. A vida deles é marcada por uma rotina de busca por alimento e cuidados com os filhotes. Embora muitas vezes sejam vistos como animais solitários, os rinocerontes têm interações sociais complexas, especialmente as mães com seus filhotes. A mãe rinoceronte, com sua instintiva proteção, é a guardiã de um futuro para sua espécie, garantindo que seus filhotes aprendam as habilidades necessárias para sobreviver nesse ambiente hostil. A relação mãe-filhote é uma das mais fortes e importantes da savana. O filhote de rinoceronte permanece com sua mãe por vários anos, aprendendo a se alimentar, a navegar pela paisagem e a se proteger dos predadores. Durante esse período, a mãe também ensina o filhote a reconhecer as zonas seguras e os pontos de alimentação, elementos cruciais para sua sobrevivência. No início, os filhotes de rinoceronte são extremamente vulneráveis. Eles dependem totalmente de suas mães para proteção contra predadores, como leões e hienas, que representam uma ameaça constante. A mãe rinoceronte, apesar de sua natureza geralmente pacífica, pode se tornar ferozmente protetora quando sente que seu filhote está em perigo, usando sua força e tamanho impressionantes para afastar qualquer ameaça. Quando em grupo, embora geralmente sejam animais solitários, a presença de outros rinocerontes, especialmente os jovens, oferece uma dinâmica de segurança, e a proteção mútua pode ser observada entre os membros da espécie. Rinocerontes em confronto.
Os rinocerontes são animais que impressionam não apenas por sua imponência física, mas também por sua atitude territorial e comportamento defensivo. Apesar de serem herbívoros e passarem a maior parte do tempo se alimentando ou descansando, esses gigantes podem se tornar incrivelmente agressivos quando se sentem ameaçados ou quando precisam proteger seu território e seus filhotes. Essa característica, aliada ao seu tamanho e força bruta, faz com que os rinocerontes sejam protagonistas em confrontos memoráveis com outros animais na savana. Os rinocerontes possuem uma rotina diária que gira em torno de sua alimentação. Sua dieta, que consiste principalmente de gramíneas e plantas rasteiras, é essencial para a saúde do ecossistema da savana. Ao se alimentar, o rinoceronte consome grandes quantidades de vegetação, o que paradoxalmente ajuda a manter o equilíbrio da vegetação local. Esse comportamento cria clareiras naturais no ambiente, o que facilita o crescimento de novas plantas e permite que outras espécies, como antílopes e zebras, também encontrem alimentos em maior abundância. Em muitos casos, o ato de se alimentar e deslocar-se de um ponto a outro cria uma espécie de ciclo vital, onde a ação de um rinoceronte contribui diretamente para o bem-estar de outras espécies. A interação entre os rinocerontes e a vegetação da savana é, portanto, um exemplo de como a natureza se autorregula, com cada elemento desempenhando um papel crucial na sustentabilidade do todo. Embora os rinocerontes possam parecer imponentes e quase invulneráveis, a vida na savana os desafia constantemente. Além dos predadores, há o desafio constante de encontrar fontes confiáveis de água e comida. Durante a estação seca, por exemplo, a busca por água se torna uma tarefa mais difícil e os rinocerontes precisam percorrer grandes distâncias para encontrar fontes de água. Isso os expõe ainda mais a riscos, pois o deslocamento frequente os torna mais suscetíveis à caça furtiva e a outros perigos. Durante esse período, os rinocerontes também têm que lidar com o estresse ambiental, causado pela escassez de recursos e pelas mudanças no clima que afetam diretamente a vegetação da savana. Apesar de sua força e tamanho, os rinocerontes não são imunes ao envelhecimento. Com o passar dos anos, seus corpos começam a se desgastar, tornando a busca por alimento e água ainda mais difícil. Além disso, como seres territoriais, os rinocerontes têm um forte instinto de proteger suas áreas de alimentação e descanso. No entanto, à medida que envelhecem, os rinocerontes podem se tornar mais vulneráveis a doenças e até à ação de predadores, especialmente se não estiverem mais em condições de defender seus territórios com a mesma eficácia. A reprodução dos rinocerontes é outro aspecto crucial de sua sobrevivência. A gestação é longa, cerca de 15 a 16 meses, o que significa que as mães precisam de um tempo considerável para dar à luz e cuidar de seus filhotes. Esse longo período de gestação é uma adaptação evolutiva que garante que o filhote nasça em um estado relativamente desenvolvido, o que aumenta suas chances de sobrevivência. Após o nascimento, o filhote depende totalmente da mãe, que o amamenta e protege contra todos os tipos de ameaça. Esse vínculo inicial é vital, pois é durante esse período que o filhote começa a aprender tudo o que precisa para sobreviver de forma independente no futuro. Com o aumento das ameaças, tanto naturais quanto humanas, a vida dos rinocerontes na savana tem se tornado mais difícil a cada dia. A interação com os seres humanos, especialmente a caça, tem reduzido drasticamente os números desses animais, tornando a luta pela sobrevivência ainda mais complexa.
No entanto, apesar dos desafios, os rinocerontes continuam a ser um dos pilares mais importantes da savana africana, e sua preservação é fundamental não apenas para eles, mas para todo o ecossistema que depende de sua existência. Hoje, no entanto, o futuro dos rinocerontes está em grave perigo. O comércio ilegal de chifres, que tem um valor astronômico no mercado negro, é a principal ameaça à sobrevivência dessa espécie. A caça furtiva, alimentada pela demanda de chifres usados em medicamentos tradicionais e como itens de luxo, é uma das causas mais diretas para a drástica redução das populações de rinocerontes. A cada ano, centenas de rinocerontes são mortos apenas para satisfazer essa demanda insaciável, o que resulta em uma diminuição acelerada da população mundial dessa espécie. O impacto disso é devastador. Em alguns lugares, as populações de rinocerontes estão diminuindo em um ritmo alarmante, e os esforços de conservação, embora valiosos, ainda não são suficientes para conter o aumento do tráfico ilegal. Em algumas regiões, a caça é tão intensa que os números de rinocerontes caem para níveis insustentáveis, tornando a recuperação da população uma tarefa monumental. Além disso, a perda de habitat, causada pela expansão humana, urbanização e desmatamento, tem forçado os rinocerontes a se deslocarem para áreas menores e mais fragmentadas. Esse processo de fragmentação do habitat coloca os rinocerontes em regiões onde a comida é mais escassa e a competição com outras espécies aumenta. A escassez de alimentos e espaço para se mover torna a vida desses gigantes ainda mais difícil, comprometendo sua saúde e dificultando sua reprodução. O impacto da destruição do habitat é profundo, pois altera o equilíbrio natural da savana e limita as opções dos rinocerontes para se locomover e buscar segurança. Os esforços de conservação. Felizmente, há esperança. Muitos esforços de conservação estão sendo feitos para salvar os rinocerontes. Reservas naturais e parques de safari se tornaram verdadeiros refúgios. Esses parques oferecem aos rinocerontes um ambiente relativamente protetor, longe da ameaça constante de caçadores furtivos. As áreas de conservação têm se mostrado essenciais para proporcionar um refúgio seguro, onde os rinocerontes podem viver e se reproduzir, sem o risco diário de serem mortos para o tráfico ilegal de chifres. Além disso, esses parques também servem como locais de pesquisa, permitindo que cientistas e biólogos estudem o comportamento, a saúde e as necessidades desses animais, o que é fundamental para desenvolver estratégias de conservação mais eficazes. Diversas ONGs, governos e até a comunidade internacional têm se unido para combater a caça furtiva e a destruição do habitat. A colaboração entre diferentes nações e instituições tem sido crucial para implementar políticas de proteção mais rígidas, incluindo a intensificação das patrulhas anti-caça e o fortalecimento das leis que proíbem o tráfico de chifres. O uso de tecnologias modernas, como drones e câmeras de monitoramento, tem sido uma ferramenta crucial para rastrear e proteger rinocerontes em áreas de risco. Drones são usados para patrulhar grandes áreas de parques e reservas naturais, permitindo uma vigilância constante sem a necessidade de presença humana constante. Além das tecnologias de monitoramento, muitas reservas também estão adotando métodos inovadores para proteger os rinocerontes de forma mais eficaz. Em algumas regiões, os rinocerontes têm seus chifres removidos de maneira controlada para dificultar o roubo.
Embora essa prática seja controversa, ela tem mostrado resultados positivos em áreas de alto risco, já que a falta de chifres torna os rinocerontes menos atraentes para os caçadores. Em outras áreas, projetos de monitoramento por satélite têm sido implementados para rastrear os movimentos dos rinocerontes e alertar os guardas quando eles se aproximam de áreas perigosas. Projetos de reprodução em cativeiro e translocação de rinocerontes para novas áreas protegidas também têm mostrado resultados positivos. A reprodução em cativeiro, embora desafiadora devido à necessidade de condições muito específicas para o sucesso da gestação e do nascimento, tem sido uma estratégia importante para aumentar a população de rinocerontes em risco de extinção. Os filhotes nascidos em cativeiro são em seguida monitorados de perto para garantir que possam ser integrados ao ambiente natural, sem comprometer a dinâmica da população selvagem. Porém, ainda há muito trabalho a ser feito. As ameaças continuam a crescer e os esforços de conservação não podem diminuir. O futuro dos rinocerontes dependerá de uma ação coordenada e sustentada, que envolva todos os setores da sociedade. A preservação desses animais não é apenas uma questão de proteger uma espécie, mas de garantir a saúde e o equilíbrio de todo o ecossistema da savana africana do qual eles fazem parte. A luta para salvar os rinocerontes é, na verdade, uma luta para preservar a própria natureza em sua forma mais pura e indomada. Embora a situação ainda seja crítica, a colaboração global e a conscientização estão ajudando a mudar o curso da história. Os rinocerontes são mais do que simples animais. Eles são os últimos titãs da savana africana. Eles carregam consigo um legado ancestral, uma herança de força e majestade que remonta a tempos imemoriais, onde dominaram as vastas planícies africanas. Sua presença na savana não é apenas um reflexo da sua grandiosidade física, mas também uma peça vital do complexo ecossistema que sustenta a vida em toda a região. No entanto, os desafios que esses gigantes enfrentam são imensos. A caça furtiva, a destruição de seus habitats e o comércio ilegal de seus chifres são ameaças constantes que colocam os rinocerontes à beira da extinção. No entanto, a luta pela preservação desses animais não é uma batalha perdida. Por meio de esforços globais de conservação, tecnologias de ponta e um aumento na conscientização mundial, ainda existe uma chance para garantir que esses magníficos animais continuem a caminhar pela savana. Preservar os rinocerontes significa mais do que salvar uma espécie. Significa proteger todo um ecossistema que depende da sua presença. Portanto, a luta pela sobrevivência dos rinocerontes é uma luta que todos devemos abraçar. Cada ação, por menor que seja, contribui para a preservação do que é, sem dúvida, um dos mais emblemáticos seres vivos da África. Agora, mais do que nunca, é o momento de nos unirmos. Cada um de nós pode fazer a diferença. Ao apoiarmos a preservação da fauna selvagem e proteger as últimas populações de rinocerontes, estamos ajudando a preservar o legado da Terra. E, como espectadores e cidadãos do mundo, nossa responsabilidade não termina quando o vídeo acaba. Juntos, podemos lutar por um futuro onde esses gigantes possam continuar a existir. Se você se sente inspirado por essa história e quer acompanhar mais sobre a preservação dos rinocerontes e outros animais da savana africana, não se esqueça de deixar seu like neste vídeo e se inscrever no nosso canal. Sua participação é fundamental para mantermos esse trabalho de conscientização vivo. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos e compartilhe esse conteúdo com seus amigos.